Tá bem. A conversa agora é com Inês Oludé. Inês mora na Bélgica, em Bruxelas, há 43 anos. Ela saiu do Brasil como exilada política, do Brasil foi para o Chile, do Chile, com o golpe, foi para a Argentina, lá ficou preso 1 ano e meio e depois disso foi para Bruxelas. A Inês tem a sua comunicação tem sido muito através do Facebook com poesias. Faz algumas lives de poesia em que o mote é de isolamento, ela já entende bem, porque esse período todo ela teve que ficar escondida, depois conseguiu sair e foi para Bruxelas. Vamos falar sobre o isolamento hoje em Bruxelas. Inês, conta como está sendo o enfrentamento pelo governo da pandemia, o isolamento, como está sendo e como as pessoas estão recebendo isso. Primeiramente, a Bélgica é um país complicado, né? Porque tem 3 comunidades linguísticas, 3 regiões, né? É um país que é federativo, como no Brasil, mas só que aqui são 3 regiões, que é um país pequeno. Então, cada região tem seu governo. Então, nós temos 9 ministros da saúde. É uma coisa surrealista, mas a Bélgica é um país surrealista. E o que aconteceu? Mas tem a ministra da Saúde, que é a ministrona, digamos, ela cometeu muitos erros, está sendo muito criticada, e eu acho que vai haver depois uma CPI, uma comissão parlamentar, para tentar tirá-la, porque ela só comete erros, né? Ela, no dia 3, declarou que era, segundo as informações, seria uma gripezinha, mais ou menos. 3 de, Ela 3 de março ou 3 de 3 março? de março. 3 de março. Mas já houve caso na Bélgica bem antes, né? Em janeiro já tinha tido o primeiro caso. Mas como era gente que vinha da China, o que aconteceu na Europa, lá onde está havendo as tragédias maiores, é porque era longe, era na China. Entendeu? De Aí repente ficou. demoraram a tomar decisões, a tomar medidas. Então, no dia 3, ela declara que, segundo as estatísticas que ela tinha, segundo as pessoas que eram internadas por ano na Bélgica com gripe, ela achava que ia ser a mesma coisa, que ia ser tipo uma gripezinha, né? Não no desprezo de Bolsonaro, mas mais ou menos que ela é de direita também, né? Aqui o governo é misturado, né? Esquerda e direita. Aqui em Bruxelas a maioria é esquerda, é o Partido Comunista, é o Partido Socialista e o Verde, mas na região de Flandres, por exemplo, é direita, né? E às vezes ultradireita que tem dentro do governo. E depois tem a direita moderada, outros partidos e tal. Então, tudo isso tem que combinar. Mas uma coisa é certa. Dia 3, ela declara isso. No dia 13, declara confinamento geral. Logo 10 dias depois já teve que. 10 dias depois, nós passamos de um caso de coronavírus a 10 mil. Nossa. Foi uma coisa assim louca. Estamos agora, eu anotei aqui, com 42.779 e 6.490 mortes. Com relação às mortes, eu li em algum lugar que a Bélgica tinha optado por considerar coronavírus mortes por insuficiência respiratória que não tivessem sido testadas. Isso pode explicar o grande número de mortes ou Não, ainda está na esteira dos erros iniciais? não, isso aí está na esteira das fake news, eu acho, porque eu não vi esse tipo de declaração. Certo. Aqui, inclusive, os velhos, é onde está havendo. Claro, o país estava despreparado para esse tipo de coisa. A ministra da Saúde, ela mandou destruir 40 milhões de máscaras antes de tudo isso. 40 milhões de máscaras foram destruídos, de máscaras medicais, e 23 milhões também destruídas, porque, segundo ela, tinha passado de data. Imagine se papel pode passar de data, quer dizer, ela cometeu erros graves, né? E isso levou a esse tipo de coisa. Mas, veja bem, é uma população bem idosa, tem muitas casas de idosos, a mais da metade das mortes são nas casas de idosos, né? Porque tem 1.700 casas de idosos aqui. Muitas são do Estado, mas a maioria são privativas, e essa gente do privado só interessa dinheiro. Então, não tinha equipamento, não tinha pessoal adequado, não tinha nada.
certo? E isso, então, provocou esse desastre de tanta morte num país tão pequeno. Você veja, o Luxemburgo aqui do lado está sendo um exemplo. Agora, do ponto de vista... porque você tem que considerar vários tipos de coisa, né? Primeiro, tem as medidas governamentais, tem coisas que são adequadas, que foram muito bem. O sistema de saúde aqui é muito bom, que é o Sistema Universal de Saúde. Os hospitais são universitários, tem pesquisa, tem instrumentália muito boa, os médicos são muito bons. Isso aí eu não tenho nada a dizer, porque é verdade. Só que com a situação, acabou que deu problema, Colapsou. né? Colapsou o sistema. Entendeu? Houve uma maluquice, assim, porque ninguém sabia o que fazer direito no começo. Mas os hospitais agiram já, não como governo, os hospitais agiram como hospitais, eles sabem o que fazer. Entendeu? O que aconteceu primeiramente? Os hospitais cortaram todo tipo de consulta. Porque o hospital é lugar de consulta, né? A maioria tem a parte de operação, tem a parte de internamento e tem a parte de consulta, que a maioria, a maior parte é de consulta, né? Então, eles cortaram imediatamente todo tipo de consulta, todas as clínicas, todos os hospitais, os médicos, tudo isso foi cortado, primeiramente, para não infectar o pessoal de hospital, que é o lugar onde se mais pega doença em hospital, né? Chama doença nosocomiais, né? E também para não ter muita gente aglomerada, porque os hospitais estão sempre cheios, e não provocar aumento de infecção. Entendeu? A primeira Isso foi ação uma medida. foi localizada. O sistema de saúde Foi. agiu antes que o governo. Não, eles foi ao mesmo tempo, porque ninguém age aqui sem consultação com o sindicato, com os partidos, criar uma equipe especial, né, para a crise, criar um site especial também, onde tinha todas as informações para evitar justamente fake news, mas não impede, né, porque nas redes sociais sempre tem muita fake news. O site é bem informado, é muito bom, entendeu? O problema é a politicagem no governo pelo fato também de ter 3 comunidades linguísticas, que é o alemão, que é o neerlandês e que é o francês. E tem que ver quais são as maiorias que estão nas regiões para saber o tipo de medidas que vão ser tomadas. Aqui em Bruxelas é socialista, comunista e verde, quer dizer, tem mais coisa. E aí, no dia 13, começou, então, tudo fechado. O supermercado fica aberto e a farmácia fica aberta, o resto tudo fechado. E confinamento, né? Agora, o que aconteceu também, que houve uma grande infecção na Bélgica, muitos belgas foram para a Holanda porque a Holanda tomou poucas medidas de segurança. Aí iam para lá para ir para restaurante, para ir, sabe? Puteiro, provavelmente, porque a Holanda tem aqueles cabarés, né? O bairro chino. Então, não é moralismo, não, mas é assim, é uma coisa que não foi prevista pelo governo holandês, que subiu também demais os problemas, né? Então, muitos belgas foram para a Holanda para ir se infectar. E isso aumentou também o certo. Mas o principal são as casas de repouso, de velhos, essa coisa de velhos. E é um problema sério. Aí Agora, tem também... Agora a população se conscientizou da necessidade do isolamento? Está acontecendo o isolamento direitinho ou a polícia teve que intervir também? Não, aqui tem vários sistemas de repressão, né? Digamos, que a polícia é o sistema de repressão do Estado, né? O braço armado do Estado. Mas aqui é diferente do Brasil. Claro, se eles tiverem ordem de bater, eles vão bater, mas, em princípio, não bate. Em princípio, é o que chamam de polícia de proximidade. Tem vários tipos de polícia. Aqui era terrível, aqui na Bélgica, era a gendarmeria, que era tipo a PM brasileira, mas houve uma campanha durante muitos anos, aí acabamos com a gendarmeria, não tem mais, que eram os assassinos neonazistas horríveis. Né? Então, criaram a polícia que chamam comunal, né? De proximidade, que é administrativa, que conversa que vem trazer documento, que tem a polícia de repressão, lógico, tem a repressão ao tráfico, tem a repressão ao prostituto, tem todo o sistema como no mundo todo, mas tem uma coisa muito interessante aqui na Bélgica que chamam os agentes da paz, que esses são civis que trabalham para as prefeituras.
que chama comuna aqui, são as comunas. Deve ser ainda um resquício da Comuna de Paris. Então, chama as comunas, e também bom, os bairros aqui eram muito socialistas, tinha muito socialismo e comunismo na Bélgica durante muito tempo, né? As lutas sindicais e tudo isso foi muito forte. Então, tem esse grupo de agentes que são civis, que trabalham para as prefeituras, e que são eles que vêm nos parques ver se tem distanciamento, ver se as pessoas estão circulando, não pode sentar. Eu me sentei algumas vezes, como eu sou idosa, eles disseram que não tem problema, idoso, mas não pode sentar muito tempo, sabe? Tem que circular. Então, eles vêm, a maioria é africano ou marroquino. Os africanos são um amor, em geral, eles são realmente cordiais e eles sabem escutar as pessoas, eles sabem falar com as pessoas, eles sabem tratar as pessoas. Nisso aí, o pessoal da Paz, eles são muito legais. Agora, eles estão reclamando, porque eles estão também sem material. Claro, houve um problema no país com as máscaras, né? Tudo queimado. Aí eles estão sem material. Mas a repressão não é como na França, por exemplo. A polícia francesa é terrivelmente repressiva, é fascista, por aí, trabalha para a burguesia. Aqui na Bélgica, tudo é muito mais moderado. Nada passa assim que eles cortam, né? Tudo é mais calmo, mas tem bastante problema para resolver. Mas eu acho que, no geral, se pode dizer que está sendo bem tratado. Já estamos achatando a curva, né? Já está havendo menos mortos, ainda tem bastante infectado, mas já diminuiu um pouco. Mas o problema tem que ser resolvido, sobretudo nas maisons de repos. Com relação à ajuda econômica para aqueles que tiveram que se afastar do trabalho e não conseguem se manter, como que não, foi aqui existe já o sistema que chama de chômage, que é o desemprego pago. Tem vários sistemas aqui de financiamento quando a pessoa está sem emprego. Você não pode ficar sem dinheiro. O único que tem mais problema aqui são os sem teto. Porque, como não tem domicílio fixo, eles não podem receber ajuda, porque não tem. Entendeu? É mal estruturado, eu acho que. Mas eles têm muita ajuda de associações, do Estado mesmo, do CPS. Agora, tem ajuda, por exemplo, social, que chamam, que é um salário mínimo para as pessoas que não têm nada, né? Nada, assim, que não tem emprego, não tem nada, nem a ajuda do desemprego, né? Aí tem o salário de desemprego. Teve os salários técnicos, porque quem fechou tudo foi o governo. Então, todo mundo teve uma parte do salário, acho que é 90%, uma coisa assim. E tem vários financiamentos que o governo fez e que está lançando aos poucos aí para pequenas empresas, Agora eu vi hoje para o setor da cultura, por exemplo, que tem muita gente desempregada, muita artista, muita gente, palhaços, gente que trabalha em hospital, né, que são da cultura e que vão nos home, que vão nos hospitais, que vão nas coisas de câncer, onde tem criança com câncer, fazer animação para que eles não caiam em depressão, entendeu? Então, tem os animadores de rua, que chamam, que são as pessoas que vão conversar com os jovens que estão despendurando da escola, que fogem da escola, aí eles trabalham com esses jovens para que eles sejam reintegrados. Tem muita fuga de escola aqui, porque dura o dia inteiro, eles ficam coisa, né? Mas tem uma coisa já importante aqui na gente, é que a gente vive num país frio durante muitos meses, a gente fica dentro de casa mesmo, isolado. Muita gente vive sozinho, é isolado. Eu vivo sozinho já há bastante tempo, né? Então, você já tem um certo costume de ficar pelo menos 6 meses ou 7 meses dentro de casa por ano por causa do frio. Bom, você vai trabalhar com quem você trabalha. Eu hoje estou aposentada, então eu fico muito mais em casa. Como eu sou artista, poeta, estou adorando até, de um certo sentido, porque estou ouvindo os passarinhos, coisa que não se ouvia mais, não tem barulho de carro, a cidade está despoluída, você agora respira, né? E o silêncio. Efeito colateral bom. O silêncio é uma coisa preciosa, eu já estou com saudade. O governo já está falando qualquer coisa em afrouxar o isolamento? Eles já pediram aos setores que
porque tudo aqui é concertação social, né? É sindicato, é partido, é governo, é empresariado, tudo tem que dar sugestão. Então, eles todos prepararam já os programas e enviaram ao governo para o desconfinamento, que vai ser gradativo, vai começar no dia 3 de maio, mas aí, ontem abriu, por exemplo, as lojas de construção, né? Agora é assim, é altamente controlado, estritamente, porque você tem que... Tudo é marcado no chão, o espaço para você ficar, para não ficar perto, tem que vir de máscara. O supermercado tem gel na entrada, tem, entendeu? Alguns têm luva e tal. Então, isso vai ser muito controlado. Eu vi que no dia 3 vão abrir outros tipos de loja, e as escolas começariam a abrir dia 18, mas é por setor, entendeu? As creches ainda não, e as universidades só em junho. Esse ano não tem universidade, inclusive causou um certo problema porque os exames vão ser online. Entendi. E os estudantes não estão sabendo que matéria vão ter para os exames. Isso aí complicou. Sempre tem um problema, sempre tem um problema, né? Mas o enfrentamento foi feito depois depois do inicial aí desastroso, né? Houve um início desastroso, depois, mas a população é muito mais obediente, lógico. As pessoas que saem, elas saem de máscara, entendeu? Elas obedecem as pinturinhas no chão, que tem que ficar a 2 metros, fila de pão, fila de farmácia, fila de supermercado, tudo está marcado no chão. Você não passa daquilo ali que alguém vê e lhe diz, entendeu? E é uma população, claro, que é mais consciente, que é mais educada, mais formada. Eu digo educada no sentido de estudada, de ter, entendeu? E de compreender uma situação. Então, é mais obediente, porque estão reclamando aí, eu vi, inclusive, matérias de Pepe Escobar e de outras pessoas falando do controle. Peraí, o controle aqui na Europa é enorme, sempre foi. Eu estou aqui há 43 anos, você é controlado do nascimento até a morte. Você tem endereço na identidade, você tem endereço na nome na porta, você tem tudo. Aqui é tudo controlado. Não, as pessoas que dizem sem papel aqui é mentira. Eles não têm o papel do país, eles têm o deles, mas a polícia sabe onde mora, a polícia sabe o nome, porque as crianças vão para a escola. Tudo é fichado aqui, você é fichado do nascimento até a morte. Então... E você tem uma cartinha aqui que chama carta SIS, agora é com a identidade. Você vai numa farmácia, eles botam sua identidade numa maquininha, eles sabem tudo sobre você. Aí é ridículo, eu fico morrendo de rir com as pessoas. Paranoia danada, o controle policial, drone, não sei o que lá. Peraí, você é controlado aqui de noite, as câmeras. O que acabou, inclusive, muito com a violência aqui, é porque tem câmera em tudo que é rua. Não é porque o povo ficou bonzinho, não. Porque tem câmera, você rouba, você sabe que você vai ser pego meia hora depois. A polícia aqui tem tudo que é esquina. Bruxelas é a cidade mais policiada do mundo. Acho que tem 32 mil policiais em Bruxelas. Só polícia. Entendeu? Você chama uma polícia aqui, ele chega com menos de 1 minuto. Nossa. Entendeu? Então é ridículo ficar com essa paranoia de controle, de não sei o que. Eu estou me lixando para isso, porque eu sou controlada aqui. Eu cheguei aqui como exilada política, ele sabe tudo sobre mim. Entendeu? Outro dia eu organizei uma manifestação aqui para Lula, né? Eu organizei durante 2 anos várias manifestações para a liberdade para Lula, contra o golpe, fora Temer, tudo. Eu organizava tudo aqui, que eu sou do Comitê Lula Livre, né? Mas antes do comitê eu já organizava com os sindicatos belgas e tudo isso. Aí eu organizei uma manifestação selvagem, porque você tem que pedir licença à polícia, você tem que ir lá explicar o que vai fazer, o que vai andar, a rua que vai pegar. E eu fiz, e aí a polícia chegou lá, né, e ficou só me olhando, né? E quando acabou a coisa, ele chegou e disse: Dona Inês, eu sou espetotal. Pela minha cara, o cara sabia quem eu era. Eu digo: eu vou lá me preocupar com o controle? Não vou, isso é besteira. Agora, eu falo pra caramba, viu?
Me interrompa se precisar fazer pergunta. É que a gente não vai estender muito a entrevista, mas eu queria que você voltasse a conversar com a gente mais perto de maio, ou um pouquinho depois de maio, quando começassem as novas Medidas medidas de... de afrouxamento do isolamento. Tá. Mas eu queria ressaltar uma outra coisa. Tem ainda um tempinho? Tem 2 minutos? Tem um partido aqui que se chama PTB, é o Partido Trabalhista, mas é comunista. Eles estão fazendo um trabalho fantástico, porque eles têm comissão de médico, todos os médicos do partido formaram um grupo onde eles vão em Roma, eles organizaram voluntários para fabricar máscaras de pano, 5.000 máscaras, aí apareceram 100 voluntários. Eles telefonam para as pessoas, eu recebi vários telefonemas perguntando se eu estou precisando de fazer compras, se estou precisando de ajuda. Era uma rede? Uma rede? É o partido, né? O partido PTB, que é o Partido dos Trabalhadores Belga, que é comunista, né? É o Partido Comunista que deu esse nome depois, muito depois da guerra eles deram esse nome, mas eles estão com organização e, sobretudo, o grupo de médicos deles, que estão indo no Roma fazer, então, teste, porque o problema também está sendo teste. A Bélgica fez pouquíssimo teste até agora. Agora o governo vai lançar o programa de testes. Eles querem testar 10.000 pessoas por dia, por bairros, né? Mas, por enquanto, só estão conseguindo fazer 6.000, 7.000. Mas vai chegar, né? E pronto, e tá esse tipo de coisa. Outra coisa também, as pessoas, os jovens dos bairros da periferia, que todo mundo fala mal dos periféricos, né? Que são sempre maltratados, são abandonados e tal. Esses jovens estão se organizando, eles estão indo fazer as compras para os velhinhos, para os vizinhos, eles estão indo ajudar, uma coisa maravilhosa. Igual que estão fazendo lá nas favelas no Brasil, na França. Periferia sempre... O mundo devia prestar atenção neles e dar mais coisa, porque eles estão realmente se organizando muito sempre bem. na vanguarda da solidariedade, né? É a palavra, solidariedade. Solidariedade. É verdade. Mas a gente volta a conversar. Tá bom. Porque eu converso pra caramba, tem que me dar uma hora. E a gente Falou, então. se fala. Tá bom. Um Obrigada. Outro. Tchau.